Olá, eu sou Reginaldo Sena, presidente do Sindicato do Comércio Varejista da cidade de Guarulhos. Esse é o quadro Café com o Presidente. É a oportunidade que nós temos de conversar com autoridades, com lideranças, com pessoas que possam agregar valor à categoria do comércio varejista da cidade de Guarulhos. E para nós é com uma satisfação enorme que estamos aqui hoje no Delícias Uai. Delícias Uai é uma cafeteria mineira, com doces mineiros, com um cafezinho delicioso que você pode presenciar, degustar, com sala VIP para você fazer reuniões, trazer o seu cliente. Gente, um atendimento nota 10 com isso aqui, ó. Olha que legal. Né? Então, é aqui na rua Soldado José de Andrade, 267, em frente à Praça Quarto Centenário. Vem tomar o café e você vai adorar. E por falar em café, estou aqui com meu grande amigo, Sebastião Almeida. Você sabe que o Almeida já foi prefeito da cidade por 2 mandatos, deputado estadual, uma liderança sindical como eu. Aliás, temos uma história longa, hein, nós dois, hein? Exatamente. A fundação do Sindicato Servidor. E faz tempo, hein? E faz tempo, hein? Essa parte a gente pula, né? Então, lembra na época que a gente estava criando o Sindicato Servidor Público, que você foi um batalhador, que iniciou toda a história lá atrás. Verdade. Na época do saudoso Pascoal Tomeu. Exatamente. Dificuldade de pagar aluguel do prédio. A gente se cotizava para ajudar no sindicato. Nós éramos 2 porra louca, não era? Pois é, mas valeu a pena. Valeu a pena tudo isso. Olha, nós estamos hoje aqui, Exatamente. né? Gente, a gente fazia coisa extraordinária. O Almeida, realmente, o movimento sindical foi um cara que contribuiu muito para a gente chegar até aqui. Mas eu quero te propor uma experiência. Vamos fazer um cafezinho? Vamos. Eu não ia perder a oportunidade. Ó, aqui você faz o seguinte, ó. Tem que pegar aqui um cafezinho. Olha que chique. Nossa, cheiroso, hein? Rapaz, olha. Cafezinho mineiro. Ó. Pronto. Aqui. Aí fecha aqui o potinho. Olha, agora você vem aqui, ó. Dá uma mexidinha. Rapaz, o negócio aqui é sofisticado, hein? Aí, se você quiser adoçante, tem adoçante. Se você quiser açúcar, tem açúcar. Pãozinho de queijo mineiro esse aqui, viu? Mineiro. Torradinho, uma delícia. Prontinho aí? Prontinho. Você já viu blindar com xícara? Então nós vamos blindar com xícara hoje. Ó. Vamos lá. Ao café. Almeida, é sempre bom a gente conversar com pessoas que têm uma história, que têm uma liderança, que de alguma forma contribui para o crescimento e fortalecimento de uma sociedade. Porque talvez ficar cuidando só da vidinha, de casa para o trabalho, sem contribuir com a melhoria da sociedade, acho que a gente fica meio manco, não é mesmo? Sim. E você que já teve 2 experiências como prefeito da cidade de Guarulhos, como deputado, passa pra gente um pouquinho da tua experiência. Porque quem está de fora imagina um prefeito como algo sobrenatural, de outro mundo, né? Conta um pouquinho da tua experiência à frente da prefeitura de Guarulhos. Olha, primeiro eu queria te parabenizar à frente aí do Sincomércio, parabenizar esse espaço aqui, o Delícias Uai. Perfeitamente. Né? Muito bom, muito aconchegante. Aliás, convidar os comerciantes da nossa cidade. Esse aqui é um bom ponto de encontro para trocar ideias e conviver num ambiente super saudável. Mas dizer para você o seguinte, olha, é muito difícil governar. Às vezes, quem está de fora acha que é muito fácil. E às vezes até uns cometem alguns erros, porque quando você está na oposição, como é que é aquela frase lá, que é fácil ser pedra, né? Ser pedra, né? O duro é ser vidraça. É ser vidraça, né? Então, quando você governa, você precisa pensar na cidade como um todo. Então, você tem desde o problema da moradia, o problema habitacional, regularização fundiária, problemas de saúde, de educação, mas você precisa ter uma política também muito especial para que a indústria se fortaleça cada vez mais, para que o comércio se fortaleça cada vez mais, com a geração de empregos. Eu me lembro que uma das coisas que eu fiz com muito orgulho foi que nós deixamos a cidade de Guarulhos com mais de 50 mil empreendedores individuais. Quer dizer, é aquela pessoa que trabalhou para alguém durante um bom tempo, mas que agora resolveu abrir seu próprio comércio, seja uma lojinha, um bar ou qualquer outro estabelecimento. Nós precisamos ter cada vez mais uma política de incentivo ao empreendedorismo individual, porque eu acho que esse é um caminho que não tem como voltar atrás. Né? Dá um exemplo do que seria um incentivo. Porque eu fico imaginando uma prefeitura, ela pode contribuir o quê? Com infraestrutura, com menos burocracia,
Porque do ponto de vista de política nacional não depende do prefeito, né? Sim, Aí mas... é o Estado, é a União. Mas veja só uma coisa, quantos estabelecimentos tem em Guarulhos que a pessoa está lá 8 anos, 10 anos e ainda não tem, por exemplo, a licença de funcionamento? Tem bastante. Eu tenho andado muito. Pois é. É. Aí o cidadão tem que trabalhar com medo. É. Quer dizer, quando passa um carro da prefeitura ou um fiscal, ele já fica desesperado. Nós precisamos abolir esse tipo de coisa. As pessoas têm que continuar trabalhando e o município precisa criar condições para que essas pessoas possam trabalhar dentro da lei, sendo protegidos e, ao mesmo tempo, gerando emprego, gerando oportunidade. Porque, Reginaldo, não tem coisa mais triste que você estar ali com um estabelecimento no maior sufoco, no maior sacrifício, e a gente sabe disso. As contas no final do mês são inúmeras para as pessoas pagarem e você tem que trabalhar com medo, como se você estivesse cometendo algum tipo de crime. O poder público pode ajudar muito nisso. Por isso que eu disse aqui, nós fizemos durante a minha gestão a regularização, a licença de funcionamento para mais de 50 mil empreendedores individuais. Mas ainda tem muita gente que precisa. O município não pode parar esse trabalho. O prefeito consegue... Porque você tem que ter uma boa equipe para fazer a gestão. Como é que um prefeito governa uma cidade desse tamanho, com infinitos problemas, consegue acompanhar tudo? Olha, é por isso que governar não é um gesto de solidão. Governar tem que ser um gesto de equipe, né? E você precisa ter uma boa equipe que consiga pensar em todos os problemas e, acima de tudo, fazer com que a equipe possa trabalhar em união, porque as áreas da prefeitura, em que pese você ter Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, Transportes e Trânsito, Habitação, as áreas precisam trabalhar com uma certa sinergia, porque uma área sozinha não consegue dar solução para tudo. E esse talvez seja o trabalho mais difícil, porque você sabe que muitas pessoas, antes de ocupar um cargo, é gente que conversa tudo numa boa com a gente. Mas depois que ocupa um cargo público, aí o poderzinho sobe um pouco para a cabeça e a pessoa se distancia daquilo que é a qualidade mais importante que um governante precisa ter, que é humildade, simplicidade e estar sempre aberto a aprender coisas novas. Almeida, você passou por 2 eleições, prefeito por 2 vezes, deputado. Que conselho você daria hoje para nós e para o eleitor? A pessoa que está em campanha política, como é que a gente começaria a encurtar a distância entre o que eu prego numa campanha e a realização? Porque o que a gente vê muito isso na maioria dos políticos é você que vai para uma campanha, você promete tudo como se o outro não fez nada e depois que você chega lá, você não consegue fazer aquilo que você prometeu. E num dado momento, a vida muda, a sociedade muda, tudo muda. Hoje nós temos o celular, que a gente se fala o tempo todo, Facebook, WhatsApp. Hoje, comunicação não é mais monopólio de ninguém, né? Sim. Então, o que você diria? Como é que que instrumento você usaria hoje para distanciar a realidade entre o que você fala e do que você consegue fazer quando chegar lá? Eu acho que tem 2 coisas que nós precisamos enfrentar na política brasileira. Primeiro, nós precisamos diminuir o número de partidos políticos. Isso é importante. Isso é fundamental. Uhum. Como é que você explica para um cidadão a existência de quase 40 partidos políticos no país? Isso não tem lógica. Não tem. Isso é uma coisa... Eu acho que agora, inclusive, nesse processo eleitoral, foi estabelecida uma regra que um partido político, para continuar existindo, ele vai ter que ter 1,5% de votos em 9 estados brasileiros. Uhum. O partido que não conseguir isso, praticamente ele é extinto já para a próxima eleição. E isso vai aumentando. Começa com 1,5%, depois vai para 2% e assim por diante. Então, eu acho que esse é um primeiro passo. Precisa diminuir o número de partidos políticos. A outra questão, que é essa que você colocou, é que no Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura de partidos políticos que não é adequada. As pessoas precisam entender que não é porque o outro está no governo que tudo que ele está fazendo está errado. Porque senão a gente não cresce, a gente não evolui. Uhum. E a gente precisa jogar aberto essas coisas porque tudo tem limite, né? Você já ocupou cargo aqui na Secretaria de Habitação da cidade. Você sabe que construir uma moradia para uma pessoa é algo que leva tempo, exige projeto, exige terreno, exige financiamento. Olha, disputa ideológica, tem muito, você tem sabe. Todo um caminho a ser seguido. Agora,
quando as pessoas estão fora do governo... Acho que tudo é fácil. Acham que tudo é fácil, né? Agora, o que a gente precisa exercitar mais nesse país é os partidos um respeitar mais o outro, né? Porque, infelizmente, é isso que você colocou. As pessoas são incapazes de reconhecer ponto forte no outro. E a outra coisa que a gente precisa pensar é que partido político e gestão política, ela tem prazo, né? Ela tem começo, meio e fim. E a máquina pública continua andando. Então, quando você torce para alguma coisa dar errada, na verdade você não está torcendo contra aquele político, você está torcendo contra a população, porque quanto mais sofrida for a vida do povo, quem perde é o próprio cidadão, né? Perfeito. Bom, a gente falou um pouquinho do Poder Executivo, vamos falar agora sobre a atuação. Guarulhos, nós temos quantos deputados, Almeida? Estadual e federal? 4 deputados estaduais pela cidade. Tá. E 2 deputados federais que têm uma forte atuação na cidade. Vivem boa parte do tempo na cidade, mas alguns não têm uma relação muito fixa no município, né? Eu passo uma sensação de que quando uma campanha para deputado é diferente, né? Quando você se elege. Com tudo isso na cidade, parece ter uma sensação de que não fazem muito. O que um deputado, 4 deputados estaduais numa assembleia com uma cidade como esta, você não acha que podia ter entregue mais valor? Ou você acha que não é tão fácil assim? Não, na verdade, nós precisamos reconhecer uma coisa, que é o seguinte: o governo do estado de São Paulo é o estado mais rico do país, mas o governo do estado de São Paulo não tem olhado por Guarulhos com os olhos que deveria ter. E eu vou citar alguns exemplos muito claros. Você sabe que hoje tem uma FATEC bonita lá no Parque Secap. É recém-inaugurado, inclusive. Só que a nossa cidade já está caminhando aí para quase 500 anos. Quer dizer, só agora, né, que o município recebeu uma FATEC, até então a cidade tinha que pagar aluguel de um prédio para acomodar uma FATEC. E não só esse problema, você pega, por exemplo, delegacias. Por que uma delegacia na cidade tem que ser um prédio alugado? Ora, a delegacia vai deixar de existir? Não. Ela vai ter que ser delegacia a vida inteira naquela região. Uhum. Por que o Estado não desapropria uma área, constrói um prédio próprio, que aí facilita as coisas, né? Então, eu espero que as coisas mudem, mas eu acho que o que faltou nesses últimos anos foi o Estado de São Paulo olhar Guarulhos com outro olhar. Haja visto o problema do aeroporto. Você tem o maior aeroporto da América Latina aqui em Guarulhos, e quando o aeroporto veio, ele já deveria ter vindo com o metrô junto. No entanto, agora, depois de muitos anos, mais de 20 anos depois, chega um trem, que na verdade é um trem que também não atende muito o aeroporto, porque ele não atende a cidade porque não passa pela cidade. E ele não atende o aeroporto porque ele não vai lá pegar o passageiro quando o passageiro desce do avião. Então, são coisas, eu diria que projetos um pouco pela metade que foram construídos. Agora, no passado diziam muito que não, porque é o PT que governa e é o PSDB. Você acha que essa questão do passado interferiu? Houve uma disputa ideológica, partidária entre os partidos para dizer lá eu não vou porque é o PT que governa? Olha, se houve, é muita estupidez, porque o gestor público, depois de eleito, ele precisa pensar o seguinte: ele tem que governar para todo mundo, independente de partido político. Ele tem que governar para a cidade. Então, se alguém no estado de São Paulo deixou de fazer alguma coisa para Guarulhos porque era um outro governo, está equivocado. Mas você sentia essa dificuldade como prefeito? Olha, eu senti sempre a dificuldade de relacionamento com o governo do estado. O governo do estado sempre foi muito distante da cidade. Tá. Eu diria que os governadores mais passavam por Guarulhos para embarcar no aeroporto para outros lugares do que viver na cidade. Agora, um ano 2018, um ano de eleições para deputado federal, estadual, presidente da República. Qual é a plataforma de um candidato a deputado numa campanha para uma cidade como Guarulhos? Olha, o que ele poderia dizer para a sociedade? Olha, se eu for eleito, eu vou fazer isso. Claro, um deputado não está aqui para poder canalizar córrego e nem prometer asfalto de via. Sim, não é função deles, é isso. Sim. Mas qual é a plataforma de um candidato no poder legislativo, tanto estadual ou federal, para uma cidade? O que você diria? O que um candidato diz e pode prometer e que ele vai cumprir? Não, primeiro, nós precisamos pensar o seguinte: Guarulhos é uma cidade que deverá ter aí quase 800 mil eleitores para a próxima eleição. O que acontece? A nossa cidade, por estar muito próxima a São Paulo e por Guarulhos ter que absorver
a propaganda política da capital, isso aqui vira meio que um território sem limite. Então, o mesmo deputado que faz campanha na capital de São Paulo, ele entra no município de Guarulhos e também leva uns votos daqui. Eu acho que o que a gente precisa desenvolver cada vez mais no povo é o seguinte, é o compromisso da cidade de eleger moradores da cidade. Isso é fundamental. E aí você diz assim, mas qual é o papel de um deputado? Olha, um deputado federal, ele além de ter um olhar diferente sobre a legislação do país, que nós precisamos mudar, tem muita coisa que precisa ser alterada nesse país, mas cada deputado federal ele tem uma quantidade de recursos boas, de emendas para a cidade. Isso ajuda muito um prefeito. Às vezes você quer fazer uma reforma de uma UBS, você tem dificuldade com o orçamento próprio, mas através de uma emenda parlamentar você consegue fazer. Isso serve tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. Mas o deputado federal ele tem uma capacidade de ajudar mais a cidade, porque ele tem um montante de recursos que, disponibilizados para o município, vai ajudar o governante a ter um desempenho melhor no dia a dia. Então, eu diria que nós precisamos desenvolver no nosso povo a cultura de votar em representação local. Aqui é um território que é invadido por todo mundo em período eleitoral. E Almeida, eu vejo algumas coisas interessantes. Às vezes, quando eu cruzo por aí com alguns deputados eleitos da nossa cidade, que os caras estão no carro com vidro escuro, né? Quer dizer, na hora da campanha ele tá na mídia. Esses dias eu parei no farol, parou um carro preto, acho que um Cruze, da Assembleia Legislativa, tudo vidro escuro e fechado. Ali dentro tinha um deputado. Eu olhei para aquilo e fiquei tão revoltado. Sabe o que eu fiz? Tinha uma banana no meu banco do passageiro. Eu baixei o meu vidro, descasquei a banana e comecei a comer a banana e ofereci lá pro cidadão. Porque, gente, não é possível. Como é que você se elege e você se esconde da sua população? Eu acho isso um erro, porque, ora, o mandato não é seu, o mandato é da sociedade. Exato. E o cara se esconde, isso não fica ruim, porque quando o cara volta daqui a 4 anos para fazer uma campanha, ele vai ser hostilizado. Olha, Como é que a gente quebra esse negócio de agora você me elegeu, tem o mandato, mas o mandato não é seu? Eu tenho andado muito pela cidade. E o bom de você andar na cidade, fazer reuniões nos bairros, é que você tem a possibilidade de ouvir a população, e aí você vai ouvir elogios, vai ouvir crítica. Mas, gente, é isso que faz o nosso crescimento na política. O político que só quer ouvir elogios, não entre na política. Política não é lugar de só ouvir elogios. Agora, o bom é a população exercitar o seu direito de fazer política. E fazer política no bom sentido da palavra, de reunir pessoas, de debater, de discutir sobre a conjuntura municipal, conjuntura estadual, conjuntura federal. Isso é fundamental para o desenvolvimento de um povo. Eu só tenho a lamentar, porque eu acho que o papel do político é ele estar em contato com a população, seja para apanhar, seja para se defender. Mas a obrigação dele é estar perto da população. Perfeito. Olha, desenvolvimento econômico. Guarulhos tem um DNA muito próprio, muito particular, que são rodovias federais, estaduais e aeroporto. Aí quando você olha numa rodovia Presidente Dutra, você vê que ela é uma grande avenida, né? Exato. Aí você vê a Fernão Dias, Ayrton Senna, aeroporto, quer dizer, os poderes do ponto de vista institucional estão todos aqui. Uma rodovia federal, governo federal, concessionária. Rodovia estadual, governo estadual, concessionária. Aeroporto e tudo isso, inclusive essa briga que desde quando você era prefeito, o aeroporto parece que é uma ilha, é algo separado da cidade. Aí tem aquele debate, eu não sei se ainda existe, se ele é folclórico ou não, que o aeroporto não paga impostos, aquela coisa toda, parece que é um mundo separado. Você não acha que um deputado e todo esse povo que está eleito, você não acha que essas rodovias, acesso, quer dizer, você vê que, enfim, tem todo tipo de problema que você não consegue lidar com isso, porque a concessionária trava aqui, trava ali. Como é que a gente lidar com esse relacionamento? Mudou muito? Ou você acha que tem muito o que fazer e deputados podem ajudar na integração das rodovias e aeroporto com o crescimento econômico da cidade? Tem muito o que fazer ainda. Melhorou, mas ainda tem muito o que fazer. Porque a população ela é muito próxima do vereador, do prefeito. Se o deputado estadual não andar com o vidro do carro fechado também, do deputado estadual, do deputado federal a mesma coisa. Mas eu diria que alguns poderes, como o Estado e o governo federal,
ainda são muito distantes da realidade que o povo vive. Você citou rodovias federais aqui. Vamos pegar um caso concreto. Rodovia Presidente Dutra. Foi um desrespeito quando a nova Dutra assumiu o comando aqui da rodovia Presidente Dutra. Você imaginar que a pessoa que passa a ponte de Cumbica tem que andar 10 quilômetros na rodovia para achar um retorno no trevo de Bom Sucesso. Aí as pessoas dizem, olha os problemas, por que você tem muito trânsito? Porque você não cria opções de retorno. Por exemplo, ali próximo a Riachuelo, onde tem ali o sentido da Jacopêssego, ali tem que ter um retorno. E foi uma luta nossa no passado para que a própria Nova Dutra executasse aquela obra, que aquilo vai facilitar uma pessoa que vai ou do lado do Jardim Cumbica ou do lado da Papa João Paulo, do lado de cá, não ter que ir até o Pimentas para poder voltar. Quer dizer, são coisas... Você sabe por que essas coisas acontecem? Okay. Porque na época não teve parlamentares atentos a esses detalhes. Quer ver um outro problema que é sério? O SAMU de Guarulhos, ele tem que atender um acidente na rodovia Fernão Dias, na Dutra, e vamos citar, 2 rodovias federais. Quem banca o SAMU aqui na cidade? A prefeitura, o município. A prefeitura e o governo federal. O governo do estado não entra com um centavo. Está errado. Porque o estado de São Paulo tem muito mais a ver com um problema de acidente numa rodovia do que a nossa cidade. No entanto, isso sobrecarregou o município. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Esse é um detalhe que nós precisamos resolver. O SAMU foi uma boa iniciativa quando foi criado, mas está errado a forma de manutenção dele. Isso sobrecarrega a cidade e é metade. Metade para o município e metade para o governo federal. Se o Estado entrasse, era 25% só para o município e 25% para o Estado. Essas são coisas que nós vamos ter que debater muito em Brasília para alterar a legislação. Aeroporto. O que você acha? O que falta contribuir para a cidade ainda? Não, o aeroporto, ele é importante para a cidade. Ele é a porta de chegada e a porta de saída para o resto do mundo. Eu acho que durante muito tempo, principalmente no período da Infraero, o aeroporto ficou muito fechado, não se abria, em que pese a Infraero ter sido uma empresa pública, mas a relação com o aeroporto, eu diria que ela melhorou depois que houve a concessão do aeroporto. Eu acho que foi um ganho para a cidade e também para o país. A relação melhorou, o aeroporto tem todos os indicativos aí de começar a recolher tributos para a cidade, então eu acho que isso é um passo importante. Agora, isso vai depender muito do papel, inclusive do prefeito, porque essa integração do aeroporto com a cidade é a cidade também que precisa construir. Se a cidade achar que aeroporto é aeroporto e nós somos nós aqui, as coisas não vão para frente. Então, eu acredito que o poder público tem que interagir mais com o aeroporto diariamente. Ele pode ajudar a cidade, gerando emprego, gerando oportunidade, e não pode ser uma ilha dentro do município. Para fechar a entrevista, o Sebastião Almeida hoje, ex-prefeito da cidade, 2 perguntinhas básicas. O que você faria diferente e o que você fez no passado que você não faria? Para a gente fechar a entrevista. Nossa. Essa eu peguei você de surpresa, hein? Essa pegou mesmo. O que você faria diferente e o que você fez no passado que hoje você não faria? Olha, eu tive a preocupação em 8 anos de governo de começar uma série de obras que eram necessárias para a cidade. Então, por exemplo, você pega o trevo de Bom Sucesso. Às vezes eu falo do trevo, as pessoas falam assim, mas por que você não terminou? Aí eu tenho que dizer para ela, olha, sabe por que eu não terminei? Porque para fazer um trevo daquele porte que está sendo feito hoje, nós tivemos que desapropriar várias áreas. A população não tem noção do que é desapropriar uma área. O pessoal acha que a prefeitura pode tudo. Não. Se essa área aqui é particular e eu preciso dela, eu tenho que baixar um decreto. Mas, acima de tudo, eu preciso buscar um entendimento com o dono da área. Porque se ele resolver ir para o judiciário, aí complicou. Termina meus 8 anos de governo e não resolve. É verdade. Então, nós tivemos a preocupação de pensar grandes obras, os CELs, que são equipamentos de educação completos, e que eu espero que um dia uma cidade como Guarulhos possa ter uma rede de CELs e com uma educação de período integral. Porque, Reginaldo, nós precisamos pensar o seguinte, ou nós
vamos apostar na criança para no futuro ter cidades melhores, ou então não tem saída. Eu diria que é muito mais fácil você educar uma criança do que mudar o comportamento de um adulto. E eu vi isso nesse final de semana. A gente fala tanto do problema da água. Eu andei por Guarulhos e vi tanta gente lavando calçada. E aí você chega para o cidadão e fala, meu amigo, pega uma vassoura para tirar um pouco esse mato. Nem fala, porque ele vai... Você sabe o que ele vai responder? Eu estou pagando meu dinheiro, eu estou pagando. Agora, mal sabe ele que um dia esse produto poderá faltar, né? Então, eu diria, nós começamos uma série de obras, nós fizemos 3 estações de tratamento de esgoto com uma cidade que não tinha nenhuma. Lógico, precisa continuar avançando, porque ainda precisa de uma estação no Fortaleza, outra no Cabo Sul e outra aqui na região do Munhoz. Mas o prefeito que está aí, ele já vai encontrar a coisa mais fácil. Por quê? Porque além de fazer 3 estações, eu já comprei os 3 terrenos para as outras. Então, já foi pago na minha gestão. Então, eu acho que esse tem que ser o papel. Nós precisamos governar, independente se você vai começar e terminar, mas você precisa dar o pontapé inicial. Então, se você me perguntasse assim, o que você faria diferente, eu começaria menos coisas. Eu acho que eu abri um leque de muitas ações na cidade e isso acabou faltando um pouco de perna para poder avançar nas obras necessárias. Almeida, te agradeço pela oportunidade. Gente, olha, foi um prazer imenso estar conversando aqui. A nossa conversa é uma conversa harmoniosa, conciliatória. Nós não estamos aqui para fazer julgamento de ninguém. Você com a liderança política, quer trocar uma ideia conosco, dialogar? Liga para a gente, que a gente tem um imenso prazer de ouvir você e ver como é que a tua conversa, o teu pensamento pode contribuir para a melhoria de uma cidade. Forte abraço. Muito obrigado. Obrigado a Valeu, você. meu irmão. Obrigado, mais uma vez. Valeu. Tchau.